A lua cheia paira sobre Seul como um olho celestial, observando os pecados da terra. Nas ruas movimentadas do distrito de Gangnam, caçadores jovens e arrogantes desfilam seus trajes de combate reluzentes, exibindo medalhas conquistadas em portais de classe B. Eles são os heróis da nova era, menos a geração dos despertados. Mais longe das luzes de neon e das câmeras que os perseguem, existe outro mundo. Um mundo de sombras e silêncio. Andudin caminha pelas escadas de concreto da Academia Celestial de Caçadores, carregando um balde de água suja e um esfregão desgastado. Seus passos são lentos, medidos pelo peso da idade. 72 anos. Costas curvadas. Mãos calejadas, que já não tremem mais. Não por força, mas por resignação. Ele não usa armadura, não carrega armas mágicas. Sua única proteção é um uniforme azul puído, com o emblema da academia bordado no peito, um dragão dourado que já perdeu o brilho há anos. Enquanto os jovens caçadores passam por ele sem sequer olhar, An limpa o sangue de monstro que escorre dos portais de treinamento. O cheiro de enxofre e carne queimada é familiar. Ele já limpou centenas de vezes. Milhares, talvez. Ninguém se lembra de que Handujin já foi algo mais. Ninguém sabe que décadas atrás, antes da Era dos Portais, ele serviu como soldado em guerras esquecidas. Ninguém se importa. E ele aprendeu a não se importar também. A solidão não dói mais quando você a abraça como uma velha amiga. É tarde da noite, quando Han desce ao depósito da academia, menos um labirinto subterrâneo, de estantes enferrujadas e caixas empoeiradas. O lugar cheira a mofo e memórias abandonadas, artefatos confiscados, equipamentos quebrados, relíquias consideradas inúteis. Tudo o que os caçadores descartam acaba aqui. An tá procurando um rodo novo. O antigo finalmente quebrou, após 10 anos de uso. Ele se move entre as sombras, com a lanterna fraca de seu celular, iluminando prateleiras repletas de espadas enferrujadas, escudos rachados e pergaminhos rasgados. Então ele vê, no canto mais escuro do depósito, sobre uma caixa de madeira coberta por teias de aranha, há algo que brilha, uma luz tênue, quase imperceptível, como o último suspiro de uma estrela moribunda. An se aproxima. Suas mãos instintivamente limpam as teias, revelando o objeto. É um nunchaku, mas não um nunchaku comum. A arma é feita de madeira negra como ébano, polida até refletir a luz da lua, que entra por uma fresta no teto. As correntes que conectam os dois bastões não são de metal, são fios de algo que parece seda celestial, brilhando em tons de azul e prata. E ao longo de toda a superfície da madeira, há inscrições, caracteres antigos, angeu arcaico misturado com símbolos que Han não reconhece, mas ele sente algo ao olhar para eles. Uma memória distante. Um eco de algo que ele nunca viveu. Ou será que viveu? Sua mão se estende. Hesitante. No momento em que seus dedos tocam a madeira fria, o mundo explode em luz. A dor é instantânea, elétrica, como se 1000 agulhas perfurassem cada nervo do corpo de Han ao mesmo tempo. Ele cai de joelhos, segurando o nunchaku com força, enquanto sua visão se enche de símbolos brilhantes, flutuando no ar. Uma janela translúcida se materializa diante de seus olhos. Azul celeste, letras douradas, sistema divino, iniciado escaneando, portador. Idade, 72 anos, nível de Ki, 0,03%. Compatibilidade com arma celestial, 99,8%. Aviso. Portador está além da idade recomendada. Aviso. Estrutura corporal severamente degradada? Pergunta. Deseja prosseguir com a vinculação? Respira com dificuldade. Seu coração bate como um tambor de guerra. Ele olha ao redor, procurando câmeras, procurando uma explicação racional. Alucinação, ataque cardíaco. Ele está morrendo, mas a janela permanece, real, sólida, esperando. Sua voz sai rouca, quebradiça. O quê?
O que é isso? Portador pode aceitar ou recusar. Escolha determina destino. Aceitar, despertar, recusar, morte em 48 horas por dissonância espiritual, o sangue de Han congela. Morte, em 48 horas, ele olha para suas mãos trêmulas, para o nunchaku que agora parece pulsar com vida própria. E então, para a janela brilhante. Não há escolha, nunca houve. Eu aceito. Vinculação confirmada iniciando o processo de despertar. A dor retorna. Mas desta vez, é diferente. É transformação. Cada célula do corpo de Han grita, enquanto algo antigo e poderoso flui através dele. Seus ossos rangem, seus músculos se contraem. Memórias que não são suas invadem sua mente. Ele vê batalhas, legiões de guerreiros vestidos em armaduras celestiais, empunhando nunchakus idênticos ao seu. Vê portais do tamanho de montanhas. Vê deuses morrendo. Vê a si mesmo menos, mas não velho, não fraco, liderando exércitos contra hordas de demônios. E então, tão repentinamente quanto começou, tudo para. Han está deitado no chão do depósito, ofegante, encharcado de suor. O nunchaku repousa ao seu lado, agora inerte. Mas quando ele olha para suas mãos, algo mudou. As rugas ainda estão lá. A pele ainda é fina e manchada pela idade. Mas há uma energia percorrendo suas veias. Uma força que não sentia há décadas. Ele se levanta, sem dificuldade, sem dor nas costas. Seus joelhos não estalam. A janela do sistema reaparece. Despertar completo Handujin, menos portador do nunchaku celestial, nível. Classe, executor do ritmo eterno. Habilidade desbloqueada. Ritmo da eternidade nível 1. Missão ativa. Sobreviva ao portal intermediário o tempo restante. 47 horas. 12 minutos. Han lê as palavras com crescente horror. Portal intermediário. Ele conhece os ranking. Portais intermediários são de classe C. Perigosos o suficiente para matar caçadores inexperientes. E vai aparecer. Onde? Como se lendo seus pensamentos, a janela pisca. Localização do portal. Academia Celestial de Caçadores, Epicentro. Depósito subterrâneo. O sangue de Han congela novamente. Aqui, o portal vai abrir aqui. Exatamente onde ele está. Han não tem tempo para processar. Não tem tempo para questionar, porque naquele exato momento, o ar, ao seu redor, começa a distorcer. Uma rachadura aparece no espaço, fina como um fio de cabelo, mas crescendo, expandindo, brilhando em tons de roxo doentio. Alerta a microportal detectado categoria Fendau. Instável. Ameaçado. Recomendação. Elimine antes que se expanda, antes que Han possa se mover. Algo emerge da rachadura. Uma criatura do tamanho de um cão. Mas definitivamente não é um cão. Pele cinza e escamosa, olhos vermelhos, brilhantes. Dentes como lâminas serrilhadas, um gablin corrompido menos, a escória dos portais de baixo nível. A criatura rosna, saliva escorrendo de suas mandíbulas, e salta em direção a Han. O tempo desacelera. O instinto de Han, não o instinto do velho zelador, mas algo mais profundo, mais antigo, menos assume o controle. Sua mão agarra o nunchaku no chão. O peso da arma é perfeito, equilibrado, como se tivesse sido feita especificamente para ele. E então ele se move. Habilidade ativada. Ritmo da eternidade. O mundo, ao redor de Han, desacelera ainda mais. Cada movimento do Gablin fica nítido, previsível. Ele pode ver a trajetória das garras. Pode sentir o vento da investida. Pode contar os batimentos do próprio coração. Ele gira o nunchaku em um arco fluido. O bastão, cortando o ar com um assobio agudo. 2. O impacto atinge o Gablin no meio do salto, acertando sua cabeça com força esmagadora. 3. A criatura é lançada contra a parede de concreto. Seu crânio
explodindo em uma nuvem de sangue negro e fragmentos ósseos. O silêncio retorna ao depósito. An está parado, ofegante, o nunchaku ainda erguido. Suas mãos não tremem. Seu corpo não dói. Ele olha para a criatura morta, para o sangue escorrendo pela parede, e então para suas próprias mãos. O que ele fez? Inimigo eliminado. EXP obtido 10. Progresso para nível 2. 10 centavos. A janela brilha suavemente diante dele, indiferente ao caos. An deixa o nunchaku cair ao lado do corpo. Suas pernas finalmente cedem, e ele se senta pesadamente no chão. A realidade do que acabou de acontecer finalmente atingindo-o. Ele matou um monstro, sozinho, sem armadura, sem treinamento moderno, apenas com uma arma antiga e uma habilidade que não deveria existir. E o pior, ele se sentiu vivo fazendo isso. An permanece no depósito por longos minutos, tentando controlar a respiração, tentando entender. Mas não há respostas, apenas mais perguntas. Eventualmente, ele se força a levantar. Precisa limpar o sangue do Goblin antes que alguém desça aqui. Precisa esconder o corpo. Precisa fingir que nada aconteceu. Mas quando ele vai pegar o esfregão, algo o detém. Uma sensação de queimação em seu braço direito. An arregaça a manga de seu uniforme e congela. Ali, na pele enrugada de seu antebraço, há uma marca. Um símbolo brilhante em tinta dourada que pulsa com luz própria. É complexo, geométrico. Um círculo entrelaçado com 3 triângulos, cada um contendo um caractere celestial que ele não consegue ler. Mas de alguma forma, ele sabe o que é. O sistema lhe disse nas memórias fragmentadas. Ele viu guerreiros usando marcas idênticas. É o selo dos portadores do céu. A marca daqueles escolhidos pelas armas celestiais. A marca daqueles que transcenderam a mortalidade comum. A marca daqueles destinados a lutar nas guerras entre dimensões. An cobre o braço rapidamente, o coração disparado. Se alguém vir isso, se os caçadores da academia descobrirem notificação novo objetivo desbloqueado, oculte sua identidade. Aviso portadores anteriores foram caçados por governos e organizações. Recomendação: confie em ninguém. A janela desaparece, deixando Han sozinho na escuridão do depósito. Ele olha para o nunchaku no chão, para o corpo do Goblin, para a rachadura no espaço que agora se fechou completamente. 47 horas. Em 47 horas, um portal intermediário vai abrir bem aqui. E se o microportal já trouxe um Goblin, o que um portal de verdade vai trazer? An pega o nunchaku sentindo o peso reconfortante da arma. Pela primeira vez em décadas, ele sente algo além de resignação. Medo, sim, mas também propósito. Ele esconde a arma dentro de seu uniforme, limpa o sangue do Goblin da melhor forma possível e sobe as escadas de volta ao mundo dos vivos. Acima, na academia, os jovens caçadores ainda riem e treinam, alheios ao que está por vir, alheios ao velho zelador que agora carrega um segredo que pode mudar tudo. Olha pela janela para a lua cheia. Ela parece maior agora, mais próxima, como se estivesse observando especificamente ele, e em algum lugar, nas profundezas de sua mente, uma voz antiga sussurra: você não é o primeiro ancião do sistema, mas será o último. A marca em seu braço pulsa uma vez, 2 vezes, e então a noite engole tudo. Então, mano, a parada continua com o Randudin completamente pilhado, né? Tipo, o velho passou a noite inteira sem conseguir dormir direito. Está ligado por quê? Cara, imagina você, com 72 anos, descobrindo que agora você é tipo um guerreiro celestial, escolhido por uma arma divina, e que em menos de 2 dias vai rolar um portal do tamanho de um prédio bem debaixo do lugar onde você trabalha. O bagulho é tenso demais. A gente vê ele deitado na cama dele, que é tipo um quartinho minúsculo, nos fundos
da academia mesmo. Sabe aqueles alojamentos de zelador, que mal cabe uma cama e um armário? Pois é. Yuan tá lá, encarando o teto rachado, enquanto a marca no braço dele fica pulsando. De vez em quando com aquela luz dourada meio fantasmagórica. E toda vez que pulsa ele sente tipo uma corrente elétrica subindo pela espinha. Não é dor. Não é mais tipo uma sensação de poder dormindo ali, esperando para ser acordado, sabe? E aí o sistema dele, aquela janela azul chata, que não para de aparecer, fica mostrando o cronômetro regressivo ali flutuando na frente do rosto dele. Tipo, 46 horas, 23 minutos 47 segundos, até o portal intermediário, Yuan, só pensando, caraca, mano, eu vou morrer. Eu sou um velho que mata Goblin. Mas e se vier coisa pior? E se vier um orc? E se vier um dragão pequeno eu ter? Lascado. Aquela crise existencial clássica, né? Quando amanhece, ele se levanta e vai pro espelho do banheiro compartilhado da academia. E olha, o reflexo dele ainda é de um velho cansado, com rugas, cabelo grisalho todo bagunçado, barba por fazer. Mas tem algo diferente nos olhos dele. Está ligado? Tipo antes era aquele olhar morto de quem desistiu da vida. Mas agora tem um brilho ali. Tipo uma faísca de algo que estava enterrado há décadas. E ele fica só observando e pensando, será que alguém vai notar? Aí ele arregaça a manga para ver a marca de novo. E eita, o selo dos portadores do céu tá lá gravado na pele dele. Os 3 triângulos entrelaçados, brilhando levemente. E ele pega uma bandagem velha e enrola. O braço todo coloca a manga comprida do uniforme por cima. Se certifica que está bem escondido. Porque o sistema já avisou, né? Confia em ninguém se os caçadores ou o governo descobrirem que ele é um portador à parada. Vai ficar feia rapidinho. Então Urra pega o nunchaku celestial que ele escondeu debaixo do colchão durante a noite. E cara, a arma continua linda demais, aquela madeira negra polida, refletindo a luz, as correntes de seda celestial, brilhando em azul e prata as inscrições antigas gravadas, que ele ainda não consegue ler direito. E quando ele segura, sente aquela conexão profunda, tipo a arma é uma extensão do corpo dele mesmo. Então ele enrola o nunchaku num pano velho e esconde dentro de uma mochila surrada que ele usa para carregar material de limpeza. Porque vai que, né? Melhor ter a arma por perto. Ele sai do quarto e vai começar o trabalho dele normal, porque o ainda é zelador, ainda precisa limpar, ainda precisa fingir que é só um velho invisível. Então lá vai ele com o balde e o esfregão novo que ele finalmente achou no depósito, subindo as escadas da academia enquanto os primeiros caçadores jovens começam a chegar para treinar. E mano, a diferença é brutal, tá ligado? Tipo esses moleques têm todos uns 20 e poucos anos, shapeados para caramba, usando aquelas armaduras high-tech, com tecnologia de mana integrada, portando espadas que brilham, escudos que flutuam, cajados eletrônicos, a galera toda estilosa. E eles passam pelo rantipo. Ele é literalmente parte da parede. Ninguém fala bom dia, ninguém olha na cara. Pra eles, o velho zelador é tipo um NPC de jogo que só existe pra decoração. Tem uma cena que o Han tá limpando o corredor do 2º andar. Aquele corredor com as janelas enormes que mostram as salas de treinamento. E ele vê os caçadores lá dentro treinando em simulações de portal, tipo hologramas de monstros aparecendo e a galera destruindo com combos insanos, marrias explodindo. Um moleque invoca tipo 3 espadas flutuantes e manda elas girando que nem Beyblade, cortando os hologramas de Goblin. Uma mina lança uma bola de fogo do tamanho de um carro, e Yuan ali só esfregando o chão, pensando, mano, eu matei um Goblin de verdade ontem com um nunchaku. E nenhum desses moleques acreditaria se eu contasse. Aí rola uma parada. Chega tipo o instrutor-chefe da academia. Um cara grande, musculoso. Deve ter uns 40 anos. Cabelo raspado, cicatriz no rosto. O estereótipo do guerreiro experiente, sabe? O nome dele é Kung Tae-sung, e ele é tipo o caçador Rank B, o que já é bem respeitado.
E ele tá dando bronca numa turma de novatos na sala de treinamento, gritando que eles são fracos, que não conseguiriam sobreviver 5 minutos num portal de verdade. O discurso motivacional clássico estilo sargento. E o An tá ali limpando perto da porta, e o Kong Tai-san passa por ele e tipo tropeça no balde de água suja, quase cai, e o cara se vira puto da vida pra dar bronca no An tipo, ei, você não vê que tá no caminho, fica prestando atenção. Já não é hora de você ter aposentado? Aquele tratamento escroto mesmo. E o An só abaixa a cabeça e pede desculpa baixinho. Pega o balde e sai. Mas mano, pela primeira vez em anos ele sente tipo uma raiva queimando no peito. Tipo, esse moleque não duraria um segundo contra o que eu vi ontem. Mas ele engole o orgulho e continua andando. Só que aí a parada começa a ficar estranha. Tá ligado? Porque conforme o dia vai passando, o Han começa a sentir coisas diferentes. Tipo, ele está limpando o refeitório da academia no horário do almoço e de repente sente um formigamento na nuca, aquela sensação de perigo, sabe? E ele olha em volta. Mas não tem nada errado. Só os caçadores, almoçando, conversando, rindo. Mas a sensação não passa. E então, o sistema dele que estava quieto a manhã toda de repente, acende uma notificação vermelha na visão dele. Alerta. Distorção espacial detectada. Localização 300 metros. Setor leste, categoria fenda menor. Ameaça baixa a média tempo até expansão 15 minutos. E o Han tipo congela ali com um pano de limpeza na mão e o coração dele dispara. Porque, caraca, outra fenda, outro portal se formando e está dentro da academia de novo. E ele olha na direção que o sistema está indicando que é tipo onde fica o ginásio de treinamento físico. E mano, tem alunos lá. Tem gente treinando lá agora. Então ele larga tudo e começa a andar rápido pros corredores, tentando não chamar atenção, mas tipo, apressado. E ele tá suando frio, pensando, eu preciso avisar alguém, preciso chamar os instrutores, preciso. Mas aí ele para e pensa, mano, como eu vou explicar que eu sei que tem um portal se formando? Vão perguntar, como eu sei? Vão querer saber por que eu tô sentindo isso? Vão descobrir o sistema, vão descobrir tudo. E ele fica ali parado no corredor, tipo numa sinuca de bico, total, né? E o cronômetro do sistema marcando 14 minutos, 23 segundos e ele decide dane-se. Eu vou lá verificar. Se tiver gente em perigo eu invento alguma desculpa depois. Então ele pega a mochila, com um nunchaku escondido, e vai em direção ao ginásio. Quando ele chega perto da porta do ginásio, dá pra ouvir sons de treino lá dentro. Gente correndo, pesos batendo. E o Han empurra a porta devagar e olha pra dentro. E tem tipo uns 10 alunos lá. A maioria bem novinho. Deve ser a turma iniciante. E eles estão fazendo exercícios físicos básicos. Porque nem todo caçador usa magia. Muitos são guerreiros, corpo a corpo. Então precisam de condicionamento. E tá tudo normal aparentemente. Mas o Han olha pro canto esquerdo do ginásio, lá perto dos vestiários. E ele vê, tipo o sistema, destaca na visão dele. Tem uma rachadura no ar, bem pequena ainda, tremulando tipo calor sobre asfalto. Está crescendo devagar. E o sistema mostra, fenda em expansão, tempo até ruptura completa. 8 minutos criaturas detectadas do outro lado. 3. Classificação Goblins guerreiros. Yuan tipo, eita, pior que o Goblin comum. Porque Goblin guerreiro é tipo a versão mais forte, né? São maiores, usam armadura improvisada, carregam armas de verdade, tipo espadas, enferrujadas e machados, são mais inteligentes e atacam em grupo coordenado. São tipo a ameaça padrão de Portal Rank. E ele olha pros alunos que não estão vendo nada. Continuam treinando tranquilos. E olha pro instrutor que está no canto, fazendo anotações numa prancheta. Também raleio. Eu ando pensar.
Eu preciso tirar eles daqui. Mas como? E então, ele tem uma ideia meio besta. Ele simplesmente grita da porta tipo com licença. Vazamento de água, no andar de cima. Preciso que evacuem o ginásio, por segurança. Usando aquela voz de zelador, preocupado, o instrutor olha para ele meio irritado, tipo sério. Agora, velho, mas é procedimento de segurança, né? Então ele resmunga e manda os alunos saírem. Vamos, galera, pausa forçada, vão pro pátio externo continuar. E a galera sai reclamando, mas sai. E em tempo 2 minutos, o ginásio tá vazio. Só o An ali parado. E assim que a última pessoa sai, a rachadura no ar rasga de vez, e um som horrível ecoa tipo vidro, quebrando misturado, com metal sendo torcido. E o portal se abre. Um buraco flutuante do tamanho de uma porta brilhando em vermelho sangue nas bordas, e do outro lado, dá pra ver tipo um lugar escuro, uma caverna talvez. E então, saem as criaturas, 3 goblins guerreiros. E cara, eles são muito mais intimidadores que aquele goblin comum de ontem. Cada um deve ter tipo 1,5 m de altura, toda a musculatura retorcida. E verde, usando pedaços de armadura de couro com metal. Um tá com uma espada enferrujada. Outro com um machado grande. E o terceiro, com tipo, uma lança improvisada. E os 3 têm aqueles olhos vermelhos, brilhando de malícia e fome. Eles entram no ginásio olhando em volta, farejando. E então vem o An, o velho sozinho, ali parado perto da porta. E os 3 simplesmente sorriem, mostrando aqueles dentes podres e pontiagudos. E começam a avançar, tipo devagar no começo, saboreando a caçada, fazendo aquele som gutural, de risada. E o Han, mano, o coração dele está batendo tipo 1000 por hora. As mãos tremendo. E ele pensa, caraca, eu vou lutar contra 3 ao mesmo tempo. Eu mal consegui matar um ontem. Como que eu... Mas então, ele respira fundo. Tira o nunchaku da mochila. Sente o peso reconfortante da arma. E algo dentro dele muda, tipo a memória antiga, que veio com o sistema sussurra na mente dele. Você já matou milhares. Isso é apenas treino. E o An entra naquela postura que ele nem sabia que conhecia. Pés afastados, joelhos levemente flexionados, nunchaku na mão direita, girando devagar, num movimento circular. E ele fala baixinho, quase para si mesmo. Vamos lá então. Habilidade ativada, ritmo da eternidade, e bum. O tempo ao redor do Han desacelera de novo. Tudo fica meio em câmera lenta. E ele pode ver cada movimento dos goblins, com clareza absurda. Tipo o do machado levanta a arma para atacar. E o An já sabe exatamente quando e onde o golpe vai cair. Antes mesmo de acontecer. O goblin do machado ataca primeiro um golpe vertical, tentando rachar o Han no meio. Mas o Han simplesmente dá um passo lateral, fluido sem pressa, e o machado passa raspando e bate no chão de madeira do ginásio, abrindo uma rachadura, enquanto o goblin tá desequilibrado com o peso do golpe. O Han gira e acerta o nunchaku na lateral da cabeça da criatura com um som de craque. E o goblin roda no ar e cai. Não está morto, mas está atordoado demais para se levantar. Um segundo depois, o goblin da lança vem com um golpe reto, mirando no peito do Han tipo uma estocada rápida. Mas o Han torce o corpo, a lança passa do lado, e ele usa o nunchaku para bater na haste da lança, desviando ela para o lado. E então, numa continuação do mesmo movimento, ele acerta a outra ponta do nunchaku no joelho do goblin, e a criatura cai gritando, com o joelho dobrado pro lado errado. E o terceiro goblin, o da espada, esse é mais esperto. Ele esperou os outros atacarem para ver o estilo de luta do Han. E agora ele avança, fazendo tipo 3 cortes rápidos num combo. E o Han precisa recuar, bloqueando com um nunchaku, e faíscas saem quando a espada bate na madeira celestial. Tipo, a arma é literalmente indestrutível. E o Han tá meio impressionado com isso.
Também caralho. Esse Nunchaku é brabo mesmo. Eles trocam tipo uns 5 golpes, o Goblin atacando e o One defendendo, e tá porque o Goblin é rápido, mas então o One percebe um padrão. A criatura sempre faz 2 cortes horizontais, seguidos de um vertical, e na próxima sequência o One tá pronto. Ele bloqueia os 2 horizontais, e quando vem o vertical, ele não bloqueia. Ele abaixa, passa por baixo da lâmina e acerta o Nunchaku numa tacada brutal na garganta do Goblin. E a criatura para, os olhos arregalados, larga a espada, segura o pescoço e cai engasgando. 3 inimigos eliminados. XP obtido 45. Progresso para nível 2. 55 centavos. E o Han desativa a habilidade porque sente que ela drena energia. E o tempo volta ao normal. E ele tá ali parado no meio do ginásio com 3 Goblins guerreiros mortos. Ou morrendo ao redor dele. Sangue preto espalhado no chão. E ele tá respirando pesado, mas tipo nem tão cansado quanto deveria tá. E ele olha pras próprias mãos. Tipo, eu fiz isso, eu realmente fiz isso de novo. E então, ele ouve a voz do sistema de novo. Microportal selado, automaticamente análise de combate. Eficiência, 87%. Sugestão: aprimore a transição entre defesa e ataque. Novo objetivo desbloqueado. Alcance nível 2, antes do portal intermediário. Yuan tipo A? Sim, porque agora eu tenho lição de casa. Mas ele sabe que o sistema tá certo, ele precisa ficar mais forte. E rápido, porque aqueles eram só Goblins. O portal intermediário vai trazer coisa muito pior. Ele ouve passos se aproximando do corredor. Provavelmente alguém vindo verificar. Então, ele age rápido. Pega os corpos dos Goblins e arrasta eles para dentro do vestiário. Joga numa cabine de banho, fecha a porta, limpa o sangue do chão o mais rápido que pode com toalhas. Esconde o Nunchaku de novo na mochila. E quando a porta do ginásio se abre, ele está lá parado com cara de paisagem. É o mesmo instrutor com Taisa de antes. Ele olha dentro do ginásio, vê que tá vazio. Olha pro Han tipo desconfiado. Cadê o vazamento? E o Han só dá de ombros tipo falso alarme, senhor instrutor. Verifiquei e não tem água descendo. Deve ter sido condensação dos canos. Desculpa pelo transtorno. Aquela desculpa esfarrapada. E o Kong olha pra ele com cara de esse velho. Está ficando senil, mas não discute. Só resmunga. Não desperdice nosso tempo de novo. E sai. Assim que o cara sai, o Han solta o ar, que estava segurando, e encosta na parede. Tipo, caralho, isso foi por pouco. E ele sai do ginásio discretamente, volta pros corredores, e passa o resto da tarde fingindo trabalhar, mas na real só pensando no que aconteceu. Quando anoitece, ele volta pro quartinho dele, tranca a porta, senta na cama, e abre a janela do sistema para ver os detalhes. Andudin, menos portador do Nunchaku celestial, nível 155, 100 avos e XP. Classe: executor do ritmo eterno. Atributos: força, 8 agilidade, 12 resistência, 7 percepção, 15 Q, 2 habilidades. Ritmo da eternidade nível 1. Desacelera a percepção do tempo por 30 segundos. Custo: 20% da energia total. Tempo de recarga: 5 minutos. Missão ativa: sobreviva ao portal intermediário. Tempo restante: 38 horas, 47 minutos. E o A fica analisando esses números, tipo, tentando entender. E ele percebe que os atributos dele são tipo bem baixos, comparado com caçadores de verdade. Tipo um caçador Hank. E iniciante deve ter tipo 20 de força fácil, mas ao mesmo tempo ele tem 15 de percepção, o que é alto. E aquela habilidade do ritmo da eternidade é tipo over demais, porque literalmente deixa ele ver o mundo em slow motion, mas 38 horas ainda é pouco tempo. E ele precisa de mais XP para subir de nível. Precisa de 45 pontos ainda, o que significa matar mais. Tipo, quantos Goblins? Ele faz a conta na cabeça.
Se cada Goblin guerreiro dá 15 de XP, ele precisa de 3. Mas Goblins comuns dão menos, então, uns 7 ou 8 talvez. E então tipo o sistema parece ler a mente dele, porque aparece uma notificação nova. Missão secundária disponível título. Caçada noturna objetivo. Elimine 10 criaturas de portal de qualquer tipo. Recompensa: 100 XP. Item: aleatório tempo limite. 24 horas aceitar. Sim, não. Yuan fica olhando aquilo. Tipo, o sistema tá me incentivando a sair caçando monstros sozinho. Está maluco. Mas ao mesmo tempo, ele sabe que precisa ficar mais forte. Não tem escolha. Então ele respira fundo e aceita a missão. Missão aceita dica. Microportais aparecem com mais frequência durante a madrugada. Locais sugeridos. Áreas com pouca presença humana e alta concentração de mana residual. E aparece tipo um minimapa na visão dele, mostrando pontos brilhantes espalhados pela cidade de Seul. E Yuan percebe que tipo, o sistema não está só pedindo para ele caçar. Está literalmente mostrando onde tem portais se formando. Tipo um radar de monstros. Então ele olha para o relógio, já passa das 11 da noite. Ele espera até meia-noite, para ter certeza que todo mundo na academia está dormindo. Veste uma roupa escura por cima do uniforme. Pega-o num chaco. Coloca uma mochila nas costas. E sai do quarto sem fazer barulho. Ele passa pelos corredores vazios da academia. As luzes de emergência deixando tudo meio fantasmagórico, e sai pela saída lateral que os funcionários usam, a mesma que ele sempre usa para jogar o lixo. E então, ele está na rua sozinho. Um velho de 72 anos prestes a sair caçando monstros na madrugada de Seul. Tipo algum protagonista de game. O primeiro ponto no mapa fica tipo a uns 15 minutos andando, numa área industrial abandonada perto do rio Han. E o Han vai caminhando pelas ruas vazias, passando por postes de luz piscando. E a cidade de noite tem uma vibe completamente diferente, né? Tipo, silenciosa demais, meio opressiva. E ele sente aquele formigamento de novo. O instinto de perigo ativado. Quando ele chega na área industrial, mano, é tipo cenário de filme de terror. Galpões vazios, portões enferrujados, mato crescendo entre as rachaduras do concreto, e o sistema indica que o microportal está dentro de um dos galpões. O Han entra a porta range. Alto demais lá dentro, tá escuro pra caramba. Ele usa a lanterna do celular para iluminar e vê as teias de aranha, os equipamentos industriais abandonados cobertos de ferrugem, e então ele sente aquela distorção no ar e vê a rachadura se formando no meio do galpão. Microportal detectado, categoria Fenda menor, criaturas 4 Goblins comuns. Dica: use o ambiente a seu favor. E o portal se abre, menor que os outros, e saem 4 Goblins do tamanho de cães. Aqueles basicões. E eles veem o Yuan e avançam correndo tipo famintos. Yuan ativa o ritmo da eternidade de novo, e cara, dessa vez, ele está mais confiante. Ele se move entre as criaturas, tipo dançando, usando um pilar de metal como cobertura, fazendo os Goblins esbarrarem um no outro, e vai eliminando eles um por um com golpes precisos, acertando cabeças, quebrando pernas, e em tipo 2 minutos, os 4 estão no chão. 4 inimigos eliminados, progresso da missão. 4 décimos XP obtido, 40 level up. Você alcançou nível 2, e aí acontece uma parada insana. O corpo do Han, tipo, brilha por um segundo, uma luz dourada que sai de dentro dele, e ele sente, tipo, uma onda de energia percorrendo cada músculo, cada osso, e quando a luz passa, ele se sente diferente, mais forte, mais leve. Tipo, se ele antes estava com o corpo de 72 anos, funcionando a 50%, agora está funcionando a 70%. Ele olha os atributos novos. Nível 2. Atributos aumentados. Força, 8/12. Agilidade, 12/16 resistência. 7/10 percepção.
15. 18. Coin. 4 pontos de atributo livre. 5 alocar. Em qual atributo? E o Han tipo eita. Dá para customizar. Então ele pensa estratégico. Ele precisa de velocidade e percepção para usar bem o ritmo da eternidade. Então ele joga 3 pontos em agilidade e 2 em percepção, e sente o corpo se ajustar instantaneamente. Fica mais fácil respirar. Os reflexos ficam mais rápidos. Então ele parte para o segundo ponto no mapa, que fica num parque público, e lá ele encontra mais microportais. Dessa vez, saem uns monstros diferentes, tipo ratos, mutantes do tamanho de gatos asquerosos demais, com olhos brilhantes e dentes enormes. Yuan vai despachando eles, já pegando o ritmo, já entendendo como usar o nunchaku em combos diferentes. A noite passa assim. Ele vai de ponto em ponto, entrando em becos, galpões, áreas abandonadas, lutando contra goblins, ratos. Uma vez aparece tipo um slime ácido, que ele precisa acertar de longe, com pedras antes de chegar perto. E a cada luta, ele fica um pouco melhor, um pouco mais rápido. Quando o sol começa a nascer, ele está no último local, um estacionamento subterrâneo abandonado. E ali tem o portal maior da noite. Sai um hobgoblin, que é tipo um goblin gigante, deve ter 2 metros de altura, todo musculoso, segurando uma clava de madeira com pregos. E essa luta o Han precisa usar tudo que aprendeu, esquivar dos golpes pesados, contra-atacar nos momentos certos. E quando ele finalmente acerta um golpe duplo com um nunchaku na nuca da criatura, e ela cai, ele está exausto, mas feliz demais. 10 inimigos eliminados. Missão secundária completa, recompensa 100 EXP. Item aleatório. Você alcançou nível 3. Você alcançou nível 4. 2 níveis de uma vez. E o antipo. Caraca. Então aparece uma caixa dourada flutuando na frente dele. Ele abre, e dentro tem um item. É uma pulseira de couro, simples, mas com uma pedra azul embutida. Item obtido: pulseira de mana, menor efeito, 20% de recuperação de energia. Descrição: usada por guerreiros iniciantes para treinar por mais tempo. E ele coloca a pulseira e realmente sente a energia voltando mais rápido. O Han sai do estacionamento quando o sol já está alto. Ele está sujo de sangue de monstro, exausto, mas mais forte, e caminha de volta para a academia. E quando ele chega no portão, vê que tem uma movimentação estranha, vários caçadores reunidos. E ele ouve alguém falando alto. Encontraram corpos de goblins nos vestiários ontem. Alguém lutou aqui dentro e não reportou. E o coração do Han para. Mas então ele ouve o Kong Taesung respondendo. Deve ter sido algum novato querendo se exibir. Já revisei as câmeras. Não mostra nada útil. Yuan respira aliviado, porque ele tinha verificado antes. O ângulo das câmeras não pega a parte do ginásio onde o portal abriu. Ele entra discreto, vai pro quartinho, toma banho, troca de roupa e cai na cama, morto de cansado. Mas antes de dormir, ele olha o cronômetro. Tempo até portal intermediário. 14 horas, 33 minutos. E então o sistema mostra uma mensagem nova, com aquele tom ominoso. Preparação final. Recomendada. Adquira equipamento adequado. Forme aliados se possível. O portal intermediário trará um chefe de classe C. Taxa de sobrevivência estimada para portador solo: 34%. Yuan fecha os olhos pensando: sou 34%. Que ótimo, mas então ele sente a marca no braço pulsar 3 vezes, forte. E tem uma visão rápida. Ele se vê lutando contra algo gigante. Algo com chifres e asas. E uma voz ecoa na mente dele. Não é o sistema. É algo mais antigo. Você não veio até aqui para falhar, general. E tudo escurece. Então, mano, a parada é a seguinte. O Handudin acorda umas 5 horas depois daquele apagão, todo cansado, com o corpo dolorido. Mas uma dor. Boa, sabe, dor de músculo que foi usado,
não dor de velho que está se despedaçando. E a primeira coisa que ele faz é checar o relógio. E caraca, já é tipo 2 da tarde, ele dormiu pra caramba. E o cronômetro do sistema tá lá, brilhando vermelho agora. 9 horas, 12 minutos, até o portal intermediário. Yuan senta na cama, esfregando o rosto tipo, mano, só 9 horas o bagulho tá ficando real demais. Ele levanta e vai até o banheiro compartilhado de novo. Toma uma água na cara e quando olha no espelho, dessa vez, a diferença é visível. Tá ligado? Tipo, ele ainda é velho sim. Ainda tem as rugas, o cabelo grisalho, a barba branquinha crescendo, mas cara, os olhos tão diferentes, tão mais vivos, mais afiados. E o corpo dele parece um pouco menos curvado. Tipo, a postura melhorou, os ombros tão mais retos. E ele levanta a camisa, e eita, dá pra ver que a barriga meio flácida de véio está um pouco mais firme. Não é tanquinho não, mas tipo dá pra perceber que tem músculo se formando debaixo da pele, e ele fica só olhando tipo, caralho, subi de nível. Literalmente, tá me deixando mais jovem por dentro. Aí ele arregaça a manga pra ver a marca de novo, o selo dos portadores do céu, e os 3 triângulos entrelaçados tão brilhando. Mais forte que antes, tipo pulsando numa luz dourada constante. E tem algo novo, umas runas menores se formando ao redor do símbolo principal, tipo circuitos de luz gravando na pele dele. E quando ele toca a marca, sente aquela corrente elétrica subir pelo braço direto pro cérebro. E vem tipo um flash de memória, que não é dele. É uma visão rápida, meio embaçada de um campo de batalha antigo. Tipo, centenas de anos atrás, tem soldados vestindo armaduras asiáticas, tradicionais, estandartes, tremulando. E no meio da batalha tem um guerreiro velho. Deve ter uns 80 anos, cabelo branco comprido amarrado, segurando um nunchaku, idêntico ao do Han, e o velho está destruindo. Tipo movendo mais rápido que os jovens ao redor. Cada golpe dele derruba 3 inimigos, e acima da cabeça dele tem o mesmo símbolo dourado, flutuando. Então a visão acaba. E o Han fica ali, tipo respirando acelerado com a mão ainda na marca. E ele sussurra pra si mesmo. Quem era esse cara? Aquele era um portador anterior. O sistema disse que eu não sou o primeiro. E então a janela azul aparece. Mas dessa vez, o texto é diferente. Tipo mais, pessoal, memória ancestral desbloqueada. Fragmento, 1,99 avos. O Nunchaku Celestial teve 47 portadores ao longo de 3.000 anos. Você é o 48º. Apenas 12 morreram de velhice. Os outros caíram em batalha. Sua taxa de sobrevivência atual subiu para 41%. Yuan lê aquilo e tipo, que bom, 7% a mais. Ainda estou mais propenso a morrer que sobreviver. Que ótimo. Aquele sarcasmo nervoso, né? Mas ao mesmo tempo, tem algo reconfortante em saber que ele não está completamente sozinho nisso. Que outros velhos antes dele pegaram essa arma e lutaram. E cara, 12 morreram de velhice Yuki. Significa que chegaram até o fim. Dá pra fazer isso. Então ele vai se preparar. Coloca a roupa de zelador de novo porque ainda precisa manter as aparências. Pega o nunchaku celestial e enrola num pano. Dentro da mochila, coloca a pulseira de mana menor no pulso esquerdo e cobre com a manga. E está se arrumando quando ouve batidas na porta do quarto, tipo batidas fortes, oficiais. Ele abre a porta e tem 2 caras vestindo aqueles ternos pretos com o emblema da Associação de Caçadores de Seul no bolso. Aqueles agentes burocráticos que tipo fazem o trabalho sujo administrativo. E um deles, um moleque que deve ter uns 25 anos. Cabelo gel pra trás, óculos, aquela vibe de funcionário público metido. Olha pro Han de cima a baixo, com desprezo, e fala tipo, Handudin? E o Han responde que sim. E o moleque nem espera. Já
Vai falando. Você foi convocado pela associação para prestar esclarecimentos sobre atividade não autorizada de combate a criaturas de portal. Precisa vir conosco agora. E o coração do Han tipo dispara, mano. Ele pensa, caraca, descobriram. Já era. Vão me interrogar. Vão descobrir o sistema. Mas ele tenta manter a calma e pergunta tipo atividade não autorizada. Do que vocês estão falando? E o outro agente, um cara mais velho, meio cansado da vida, suspira e explica. Foram encontrados corpos de criaturas de portal em 7 locais diferentes da cidade durante a noite passada. Todos eliminados com o mesmo padrão de ferimentos. As câmeras de segurança de algumas áreas pegaram uma figura com suas características físicas saindo dos locais. Não é acusação. É só procedimento padrão de verificação. E o Han tipo A? Então não sabem com certeza. Então ele concorda em ir, pega a mochila, porque não vai deixar o Nunchaku sozinho, no quarto, e sai com os 2 agentes. Eles colocam ele num carro preto, padrão governo, aquele Saddam sem graça, e dirigem por Seul por tipo uns 20 minutos. E o Han vai olhando pela janela, vendo a cidade à luz do dia. E mano, Seul, depois do surgimento dos portais, ficou meio distópica. Tá ligado? Tipo, você vê os prédios modernos normais, mas entre eles tem, tipo, torres de barreira energética, aquelas estruturas high-tech que emitem um campo de proteção contra portais, e tem propaganda em outdoor gigante, mostrando caçadores famosos, tipo celebridades. Junte-se à Guilda Dragão Celestial. Proteja a humanidade e ganhe milhões. Aquela vibe capitalista mesmo. Eles chegam na sede da Associação de Caçadores de Seul e, cara, o prédio é imponente. Tipo 30 andares de vidro, espelhado e metal preto. Tem a logo gigante da associação brilhando em azul e prata no topo. Na entrada tem aqueles portais de segurança que detectam humana e guardas caçadores ranked armados, até os dentes, lança, espada, escudo, a parada toda. O Han entra escoltado pelos agentes. E assim que passa pelo portal de segurança, a parada apita alto. Pra caramba. E os guardas imediatamente apontam as armas para ele. E o Han levanta as mãos. Tipo, calma. Galera, eu tenho um item aqui na mochila. E os guardas mandam ele abrir. Quando ele abre e mostra um nunchaku embrulhado no pano, os guardas tipo relaxam um pouco. Um deles fala: arma de caçador. Tudo bem, mas precisa registrar na recepção aquele procedimento burocrático chato. E eles deixam ele passar. A recepção da associação é tipo aeroporto. Gigante. Pé direito, altíssimo. Chão de mármore brilhando. E cheio de gente. Tem caçadores de todas as idades indo e vindo. A maioria jovem tipo entre 20 e 35 anos. Todos vestindo equipamentos caros, armaduras personalizadas. Capas com emblemas de guildas, portando armas que brilham com encantamentos. E todo mundo ali, tipo, exala confiança e poder. E então tem o Han, um velho de 72 anos, vestindo uniforme surrado de zelador, cabelo branco, bagunçado, barba por fazer, carregando uma mochila velha. E mano, os olhares que ele recebe são pesados. Tipo, todo mundo que passa por ele olha com aquela mistura de confusão, pena e desprezo. Tem uma mina jovem. Deve ter uns 20 anos, cabelo tingido de rosa, usando uma armadura. Bade de couro que brilha em roxo. Ela passa por ele. Olha de cima a baixo. E solta uma risadinha. Falando alto. Pro grupo dela. Olha, acho que o vovô se perdeu. Alguém chama um enfermeiro. E o grupo dela ri. E o Han só abaixa a cabeça e continua andando atrás dos agentes. Engolindo a humilhação, mas tipo por dentro. Aquela raiva tá fervendo de novo. Aquela sensação de vocês não têm ideia do que eu fiz essa noite, não têm ideia do que eu sou capaz. Os agentes levam ele até o 10º andar, setor de regulação e compliance, e colocam ele numa sala de interrogatório, daquelas bem clichês, mesa metálica. 2 cadeiras, espelho unilateral na parede. E eles mandam ele esperar. O Han fica lá sentado por tipo uns 40 minutos sozinho. Só olhando o cronômetro do sistema
Ir diminuindo. 8 horas, 31 minutos. E a ansiedade batendo porque ele deveria estar se preparando para o portal intermediário, não perdendo tempo com burocracia. Finalmente a porta abre e entra um cara. Deve ter uns 40 anos, careca. Bigodinho fino, vestindo terno cinza, segurando uma prancheta digital, e o cara senta do outro lado da mesa, com aquela postura de quem se acha, tipo funcionário com síndrome de pequeno poder. E ele olha pro Han com desprezo mal disfarçado, e começa: Senhor Andudin, 72 anos, zelador da Academia de Caçadores Bright Future, sem histórico de despertar, sem registro de mana detectável em exames anteriores. É isso mesmo? Yuan confirma que sim. E o cara continua: Então o senhor pode me explicar como alguém sem poder matou sozinho aproximadamente 14 criaturas de portal espalhadas pela cidade em uma única noite? Yuan já tinha preparado a desculpa, então ele fala tipo bem calmo: Eu não matei nada não, senhor avaliador. Eu sou só um zelador. As câmeras devem ter pegado outra pessoa. Tem muitos idosos em Seul. E o avaliador sorri. Aquele sorrisinho cínico e fala: Ah, é? Então por que você está carregando uma arma de caçador na mochila? Yuan responde: Achei ela jogada no lixo perto da academia. Pensei em vender. Tá precisando de dinheiro para remédio? E o avaliador tipo bufa uma risada. Vender. Sei. Arma de caçador sem registro da cadeia, vovô. E ele se levanta e fala: Fica aí. Vou buscar um detector de mana portátil. Se você usou energia para matar aquelas criaturas, ainda vai ter resíduo no corpo. Aí você para de mentir. E o cara sei, tranca a porta, e o fica ali tipo merda. Se ele detectar mana, eu tô ferrado. Mas então, o sistema aparece com uma mensagem: Alerta. Detecção hostil iminente. Sugestão: Ative véu do mortal. Habilidade passiva desbloqueada no nível 4. Efeito: Suprime completamente assinatura de mana do usuário. Duração: permanente, até desativação manual. E o Han tipo tinha essa habilidade e nem sabia. Então ele ativa mentalmente e sente tipo uma camada invisível cobrindo o corpo dele, como se o poder ficasse escondido bem no fundo. E quando o avaliador volta, tipo 5 minutos depois, trazendo um aparelho que parece um tablet com sensores, ele passa o negócio em volta do Han. E o aparelho não apita. Não acusa nada. Está zerada. O avaliador fica tipo confuso, verifica o aparelho, passa de novo, nada. E então ele olha pro Han tipo frustrado e fala: Tá, você está limpo, mas eu sei que tem algo errado. E ele está prestes a falar mais, quando de repente as luzes do prédio piscam uma vez, 2 vezes, então apagam completamente. E sirenes começam a tocar aquele som de alarme, de emergência alto pra caramba. E uma voz automatizada ecoa nos alto-falantes do prédio inteiro: Atenção, portal classe C, detectado no subsolo, nível -3. Todos os caçadores rank C, ou superior, dirijam-se imediatamente ao local civis e vaquem pelos portões leste e oeste. Isto não é um simulacro. E o avaliador tipo empalidece na hora, larga a prancheta e sai correndo da sala, sem nem trancar a porta, gritando: Portal, aqui dentro não podemos ser. E o Han fica sozinho, na sala, ouvindo o caos lá fora. Gente gritando, correndo, e ele sente aquele formigamento de perigo, subindo pela espinha. Ele se levanta, pega a mochila, tira num saco de dentro e desembrulha a arma. Sente o peso reconfortante e sai da sala. O corredor tá um caos, gente correndo em pânico, caçadores tentando organizar a evacuação, mas tipo mal conseguindo, porque tem funcionários civis, também secretárias, avaliadores técnicos, todo mundo desesperado. E o Han vai na direção oposta do fluxo. Ele vai em direção ao subsolo porque tipo, o instinto dele, aquele instinto de guerreiro antigo que veio com as memórias, tá gritando: tem gente em perigo. Vai. Ele acha a escadaria de emergência, desce tipo 3 lances de escada, rapidão. E quando chega no subsolo,
Nível -3 mano. A porta tá arrombada de dentro pra fora, metal retorcido. E do outro lado dá pra ouvir sons de luta, gritos e explosões mágicas. Urra! Empurra a porta e entra. E eita! O subsolo. É tipo um estacionamento gigante. Deve ter uns 200 metros de comprimento, pilares de concreto por todo lado, carros estacionados. E no meio tem um portal. Mas não é microportal não. É um portal classe C de verdade, do tamanho de um ônibus. Girando em vermelho e preto, crepitando com energia maligna. E saindo dele, tem tipo uma horda de goblins de elite. Esses são diferentes dos que o enfrentou antes. São maiores, tipo 1,70 m, cada usando armaduras de metal de verdade, capacetes portando espadas forjadas não enferrujadas, escudos com emblemas tribais, e eles estão organizados, tipo soldados marchando em formação. E tentando segurar eles, tem tipo uns 15 caçadores jovens. A maioria rank D e alguns rank C. E eles estão apanhando, tá ligado? Tipo um moleque lança uma bola de fogo e acerta 3 goblins. Mas vem 10 pra substituir uma mina com espada. E escudo tenta bloquear, mas um goblin de elite acerta ela com um golpe de machado que quebra o escudo dela e joga ela longe. Ela bate num pilar e cai, e os outros caçadores estão recuando, tipo claramente em desvantagem. E o pior, tem civis ainda no estacionamento. Pessoas que estavam pegando o carro quando o portal abriu. Tem tipo uma mulher com uma criança escondida atrás de um carro. Tem um segurança velho tentando proteger um grupo de funcionários. E os goblins estão avançando na direção deles. O Havá, cena toda, e algo dentro dele quebra. Tipo, não é nem decisão consciente. É instinto puro. Ele corre na direção da luta segurando num chaco. E ele grita com uma voz que sai forte demais para um velho. Saiam da frente. E os caçadores jovens olham para trás e veem o Han, o velho de uniforme de zelador, correndo com um nunchaku. E tipo um deles grita, o que você tá fazendo, velho? Sai daqui. Mas o Han não para. Ele passa entre os caçadores e vai direto pros goblins. E então ele ativa ritmo da eternidade. Pum. O mundo desacelera. Tudo fica em câmera lenta. E o Han entra naquela zona. Aquele estado de fluxo puro, onde cada movimento é perfeito, calculado, inevitável. Tem tipo 20 goblins de elite na frente dele marchando em formação. O primeiro levanta a espada para atacar, mas o Angra está se movendo. Ele desliza por baixo do golpe. Acerta o nunchaku na lateral do joelho do goblin, quebrando a articulação. A criatura começa a cair. Mas antes de tocar o chão, o Han já girou e acertou a outra ponta do nunchaku no pescoço dela, craque morto. O segundo goblin ataca pela esquerda um golpe horizontal, com o machado. O Han abaixa, sente a lâmina passar, raspando no cabelo dele, e ele contra-ótoca, com um movimento circular do nunchaku, que quebra o pulso da criatura. O machado cai, e o Han finaliza com um golpe ascendente que pega o goblin no queixo, jogando ele para trás. Terceiro e quarto goblins atacam juntos, coordenados, um alto e outro baixo espada e lança. Mas o Han vê o ataque antes de acontecer. Ele gira o corpo. A espada passa na frente, a lança passa atrás, e enquanto gira, ele acerta os dois com um nunchaku. Num movimento só, um na têmpora e outro no nariz. Os dois caem ao mesmo tempo. E ele continua, tipo uma dança mortal, o nunchaku, girando nas mãos dele tão rápido que vira um borrão dourado. Cada golpe acerta com precisão, cirúrgica, cabeças, pescoços, joelhos, cotovelos, quebrando ossos, nocauteando, matando, e os goblins não conseguem acompanhar a velocidade. Eles tentam cercar, mas o Han se move entre eles, tipo água, fluido imparável. Um goblin de elite maior que os outros deve ser tipo um sublíder, ruge e avança com uma espada grande nas duas mãos. Um golpe descendente com força absurda, e o Han não desvia ele. Bloqueia com um nunchaku cruzado. E cara, quando a espada bate na arma celestial, solta, tipo uma onda de choque. Faíscas douradas explodem,
E o Goblin fica em choque, porque a espada dele racha no meio. A lâmina se parte em duas e o Han aproveita. A abertura acerta um golpe duplo no peito da criatura que manda ela voando, tipo 5 metros. Para trás. Em 30 segundos TRNT, a segundos o Han, eliminou metade da horda. 12 Goblins de elite no chão, mortos, ou agonizando. E ele desativa o ritmo da eternidade, porque sente a energia drenar muito. E quando o tempo volta ao normal, os caçadores jovens que estavam assistindo ficam tipo congelados em choque. O moleque que jogou a bola de fogo antes está com a boca aberta. Tipo que foi essa... A mina que foi jogada no pilar se levantou e tá olhando pro Han, tipo, vendo um fantasma e um dos caçadores. Pranks, um cara grande, com uma lança sussurra, tipo incrédulo. Ele é Hank A? Não, aquela velocidade, aquilo é Hanks disfarçado, mas não tem tempo pra explicação porque os Goblins restantes, uns 8 ainda, ficam putos. E todos avançam de uma vez pro Han. E dessa vez, sem a habilidade ativa, ele precisa lutar normal. E é mais difícil. Ele bloqueia um golpe, desvia de outro, contra-ataca, mas leva um corte superficial no ombro, sangue escorre, dói pra caramba. E ele percebe, mano. Sem a habilidade, eu ainda sou meio mortal. Mas então os caçadores jovens tipo acordam. E eles entram na luta também agora, com moral renovada, porque viram que dá pra vencer o moleque da bola de fogo. Lança 3 seguidas, acertando 2 Goblins. A mina da espada se junta ao Han e luta lado a lado, com ele cobrindo os pontos cegos dele, e juntos, eles vão eliminando o resto da horda. Quando o último Goblin cai, todo mundo tá respirando pesado, feridos, exaustos, mas vivos, e o estacionamento fica em silêncio. Por um momento, só o som do portal, ainda aberto, crepitando no fundo. E então, a mulher que estava escondida com a criança, sai de trás do carro correndo e abraça o Han, chorando, tipo obrigada. Obrigada. Você salvou meu filho. E o Han, tipo sem jeito. Não acostumado com agradecimento, só fala baixinho. Tá tudo bem, senhora. Vai ficar tudo bem. Os caçadores se aproximam, e o cara Hank-se, com a lança olha pro Han com respeito, tipo, quem é você, véi? Nunca vi ninguém lutar daquele jeito. Você não está nos registros. Qual o seu rank verdadeiro? E o Han ia responder quando de repente o portal, no fundo pulsa, a luz vermelha fica mais intensa, e todo mundo olha. E mano, algo gigante começa a sair de dentro. Primeiro vem uma mão enorme, do tamanho de um carro com garras negras e pele vermelha. Escamosa, depois vem o braço, o ombro. E então a cabeça e a criatura que sai é tipo um demônio, menor 3 metros de altura. Chifres curvos na cabeça, olhos amarelos, brilhando asas de morcego dobradas nas costas, segurando um tridente enferrujado. E quando ele ruge, o som ecoa pelo estacionamento inteiro, fazendo os carros tremerem. Boss de portal detectado. Classificação: demônio inferior. Rank C médio. Dificuldade alta. Recomendação: evacuar imediatamente. E o sistema está literalmente falando pro Han correr. Mas ele olha para os caçadores ao redor. A maioria está ferida. A mulher com a criança ainda está perto demais. Os civis ainda estão escapando pelas saídas. E ele sabe que se esse demônio sair do estacionamento, vai fazer um massacre. Então ele aperta o nunchaku. Nas mãos sente a marca no braço. Queimar com intensidade. E ele dá um passo à frente, colocando-se entre o demônio e todo mundo. E ele fala tipo, mais pra si, mesmo que pros outros, só mais um. E o demônio inferior olha pra ele, pros caçadores, e sorri mostrando presas enormes. E fala, tipo a criatura fala em uma voz gutural, distorcida. Patéticos humanos fracos, vou devorar todos. E ele avança, não corre, caminha, confiante, arrastando o tridente no chão de concreto, que vai abrindo um sulco. Centelhas voando, e quando ele chega perto, ele ergue o tridente e joga ele.
tipo uma lança direto no Han com força absurda. O Han ativa ritmo da eternidade no último segundo, voa o tridente vindo em slow motion, se joga pro lado. O tridente passa e acerta um pilar de concreto atrás, que explode virando pó. E o Han rola no chão, se levanta e corre em direção ao demônio. A criatura soca com a mão direita, o Han desvia, soca com a esquerda, o Han abaixa. E então, o demônio abre as asas e bate elas, criando um vendaval que joga o Han e vários caçadores para trás. O Han bate num carro, amassando a lataria, cai no chão, a dor explode nas costas, ele cospe sangue, pensa caralho, esse é outro nível. O demônio recupera o tridente e avança para finalizar. Mas então, a mina caçadora da espada grita e ataca o demônio pelas costas. Ela acerta um corte na perna dele. A criatura ruge de dor, se vira e acerta ela com um cabo do tridente, jogando ela longe. E o moleque da bola de fogo tenta ajudar, lança a magia mais forte que consegue. Uma explosão atinge o peito do demônio, que recua 2 passos, mas não cai. E o Han se levanta vendo os jovens tentando lutar, tentando ajudar mesmo com medo, e isso tipo acende algo nele. Ele olha para os próprios atributos no sistema. Nível 4 força, 20 agilidade, 25 resistência, 16 percepção, 24 Q, 8. E ele percebe que distribuiu os pontos focando em agilidade e percepção, mas agora precisa de força bruta. Então ele faz algo que o sistema não tinha falado que era possível. Ele mentalmente puxa aquela energia interna e redireciona temporariamente para os músculos. E sente o corpo responder. Os braços ficam mais grossos, as veias saltam. A força aumenta tipo 50%, mas ele sabe que vai durar pouco. Ele corre de novo pro demônio, dessa vez mais rápido. E quando a criatura ataca com o tridente, ele não desvia. Ele bate o nunchaku no tridente, desviando a arma pro lado. E com a abertura, ele acerta um golpe no joelho do demônio. A criatura cambaleia e o Han sobe tipo literalmente escala o corpo do demônio. Pisa na coxa, no quadril, se impulsiona e acerta um golpe duplo do nunchaku nas têmporas da criatura. O demônio ruge e sacode o corpo, tentando jogar o Han fora. Mas o Han se segura nos chifres, pendura nas costas da criatura e começa a acertar golpes na nuca, na base do crânio, e a cada golpe, o nunchaku brilha mais forte, tipo, a arma está respondendo à determinação dele. E então, acontece algo insano. O nunchaku celestial acende em chamas azuis, não queima a mão do Han, mas queima tudo que toca. E quando ele acerta o próximo golpe na nuca do demônio, a criatura grita de dor de verdade. A pele queima, a carne chiando. E o Han continua acertando, virando tipo um martelo de guerra celestial. E finalmente, com um último golpe, descendente com as 2 pontas do nunchaku juntas, ele esmaga a base do crânio do demônio. A criatura para de se mexer, fica rígida e cai de joelhos, e depois de cara no chão. Boss eliminado, XP masivo obtido 1.500 level up. Você alcançou nível 5. Você alcançou nível 6. Nova habilidade desbloqueada, chama do Retribuidor. Item raro, obtido núcleo de demônio inferior. E o Han desce do corpo da criatura, que está começando a se dissolver em cinzas negras, como todo monstro de portal faz quando morre, e ele está exausto pra caramba. Mal consegue ficar em pé, que temporário acabou. E agora ele sente, tipo, fraqueza extrema, mas ele olha em volta e vê que tá todo mundo vivo. Os civis escaparam. Os caçadores tão feridos, mas vivos. E ele, tipo, sorri um sorrisinho cansado. E então ele percebe que está todo mundo olhando pra ele, em silêncio absoluto. Tipo, os 15 caçadores o seguram. Os funcionários, que ainda estavam por perto, todo mundo com a mesma expressão de choque e admiração. E a mina da espada é a primeira a falar.
a voz dela tremendo. Você matou um boss, Hank, sozinho. Quem diabos é você? Yuan ia responder, quando ouve passos rápidos, e chegam tipo uns 20 caçadores de elite. Esses são os Hank Bay e Hank, a que estavam nos andares superiores, todos equipados até os dentes. E eles entram no estacionamento, esperando encontrar carnificina, mas encontram o boss morto se dissolvendo, e um monte de gente viva. E o líder deles, uma mulher tipo uns 35 anos, cabelo preto curto, usando uma armadura completa, de placas que brilham em dourado, portando uma espada longa. Ela olha a cena toda. O Han no centro segurando num chaco, ainda com resquícios de chamas azuis, e ela pergunta pro grupo de caçadores jovens: quem matou o boss? E todos apontam pro Han. E a mulher se aproxima dele, olha ele de cima a baixo, vê o sangue, os ferimentos, o cansaço. Mas também vê os olhos, aqueles olhos de guerreiro que passou por inferno e voltou. E ela fala com respeito, curvando levemente a cabeça. Meu nome é Jin Seo-yeon, Rank A, líder da equipe de resposta rápida da associação. Em nome de todos aqui, obrigada por salvar essas vidas. Posso saber seu nome e registro de caçador? Yuan, exausto demais para mentir, só fala a verdade. Han Do-jin, 72 anos, sem registro. Só um zelador que estava no lugar errado, na hora errada. E dá pra ver a confusão no rosto da Jin Seo-yeon, tipo sem registro. Impossível. Mas antes que ela possa questionar mais, o sistema do Han pisca uma mensagem. E dessa vez, não é só pra ele. Tipo a mensagem aparece flutuando no ar na frente de todo mundo, em letras douradas visíveis. Mensagem do Sistema Universal. Um ancião foi reconhecido 48 graus. Portador se revelou a era dos veteranos começa. E todo mundo no estacionamento vê a mensagem. E fica tipo em silêncio total processando. Então, a Jin Seo-yeon olha pro Han com os olhos arregalados tipo portador. Você é um portador de arma lendária? Porque até os caçadores sabem das lendas. São raríssimas. Aparecem tipo uma vez a cada século. Mas antes que alguém possa falar mais alguma coisa, o sistema do Han mostra uma notificação privada. Só pra ele. E o texto faz o sangue dele gelar. Aviso urgente sua revelação. Ativou o protocolo de resposta. Outros anciões do sistema foram notificados da sua existência. Localização aproximada compartilhada. 3 anciões estão a caminho. Intenções desconhecidas. Tempo estimado de chegada, 6 horas. E tem uma última linha, que aparece em vermelho sangue. Você não é o primeiro ancião do sistema, mas pode ser o último a sobreviver. Yuan lê aquilo, e tipo o mundo gira. Porque caralho, existem outros velhos, com sistemas iguais ao dele. E eles sabem onde ele está. E tão vindo. E o sistema não sabe se eles vêm para ajudar ou para matar. E ele olha pro cronômetro que ainda está rodando. Tempo até portal intermediário. 6 horas, 47 minutos. E ele percebe, mano, os anciões vão chegar antes do portal intermediário abrir. E vai ser bem aqui, na sede da associação, com testemunhas, com caçadores de elite, com todo mundo vendo, o bagulho vai ficar gigante. E Yuan simplesmente pensa, como que a minha vida virou isso em 3 dias? E a cena congela nele, ali parado, no meio do estacionamento destruído, cercado por caçadores olhando pra ele, tipo vendo uma lenda viva, enquanto lá fora, em algum lugar de Seul, 3 anciões misteriosos começam a se mover em direção a ele. Cada um carregando décadas de segredos e poder. E a cidade inteira sem ter ideia da tempestade que está prestes a desabar.